Sansão e Dalila, a queda de um gigante. Era uma época em que os juízes de Deus pareciam distantes. O povo de Israel gemia sob o jugo dos filisteus. Não havia rei. Não havia paz. Apenas o eco de uma promessa antiga: levantarei um juiz para libertar meu povo. E então, ele surgiu. Um homem não moldado por treinamento, mas por milagre. Um guerreiro não nascido da guerra, mas consagrado antes mesmo de tocar o chão. Seu nome? Sansão. Filho de Manoá, da tribo de Dan. Escolhido antes do nascimento. Consagrado como nazireu desde o ventre materno. Sem tocar vinho. Sem cortar os cabelos. E acima de tudo, cheio do Espírito de Deus. Mas o que faz um homem tão poderoso cair tão baixo? Como um gigante, capaz de matar um leão com as próprias mãos, pode ser derrubado por uma mulher? E mais, será que foi ela quem o derrubou ou foi o próprio coração dele? Antes mesmo de nascer, um anjo apareceu à mãe de Sansão: você será mãe de um nazireu. Ele não beberá vinho, não tocará em coisa impura e ele começará a libertar Israel dos filisteus. Imagine isso, um bebê já com um destino. Um chamado. Uma missão. Mas será que alguém perguntou a ele se queria isso? E ele cresceu. E a força cresceu com ele. Não era técnica. Era a presença. O Espírito de Deus descia sobre ele e ele se tornava invencível. Matou um leão com as mãos nuas, como quem rasga um véu. Arrancou os portões de Gaza e os carregou até o alto de uma montanha como se fossem feitos de palha. 1000 inimigos mortos com uma queixada de jumento, sangue, poeira, gritos e ele andando entre os corpos sem um arranhão. Mas ninguém viu o vazio nos seus olhos. Porque força não cura a solidão. E Sansão, por mais poderoso que fosse, era um homem só. Um homem que nunca teve pai como mentor, nem profeta como guia, nem irmão como confidente. Ele era o escolhido, mas também o isolado. O herói, mas também o exilado. Foi então que ele a viu. Na cidade de Timnate. Entre os vinhedos. Entre os inimigos. Dalila. Nome que soa como brisa, mas carrega o peso de um túmulo. Ela não era israelita. Era filisteia. Inimiga. E ainda assim, Sansão olhou para ela e pela primeira vez sentiu algo além da força. Sentiu desejo. Sentiu fraqueza. E o coração do gigante bateu como o de um menino. Os líderes filisteus se aproximaram dela. 7 moedas de prata. Cada uma valendo o peso de um segredo. Descubra a fonte da força dele, disseram. E serás rica. E nós seremos livres. E Dalila aceitou. Mas será que foi apenas pelo dinheiro? Ou será que, no fundo, ela também queria provar algo? Provar que até o mais forte pode ser quebrado por uma mulher? Provar que o poder não é nada diante do amor? Ou da ilusão dele? Primeira noite. Dalila sussurra: diga-me, Sansão, por que você é tão forte? E ele ri com a segurança de quem nunca duvidou de si mesmo: se me amarrarem com 7 cordas novas, que ainda não foram usadas, minha força se irá. Ela o amarra. Ele dorme. E ao acordar, rasga as cordas como se fossem fumaça. Segunda noite. Se me amarrarem com cordas novas, minha força se irá. Ela amarra. Ele rompe. Terceira noite. Se me prenderem com tecido novo, minha força se irá. Ela prende. Ele se liberta. Mas a cada vez, Sansão sorri. Porque acha que está brincando com ela. Que está controlando o jogo. Mas o perigo não está nas cordas. Está no coração. Porque cada vez que ele mente, ele se aproxima da verdade. E cada vez que ela chora, ele se aproxima da queda. E então, a quarta noite. O quarto está escuro. O vento entra pela janela. E Dalila chora. Lágrimas reais? Ou lágrimas ensaiadas? Você não me ama? Como pode rir de mim se diz que me ama? Todos os homens me enganam. E você também me despreza. Sansão hesita.
Pela primeira vez, ele duvida. Dúvida de si. Dúvida do amor. Dúvida da força. E então, ele fala: meus cabelos nunca foram cortados. Desde o ventre de minha mãe, sou nazireu de Deus. Se meus cabelos forem cortados, minha força se irá. E ali, na escuridão, enquanto ele dorme, ela corta. Não apenas os cabelos, mas o pacto, a consagração, o chamado. O Espírito de Deus se retira. E Sansão acorda. Tenta se levantar. Tenta lutar. Mas nada. A força se foi. E o gigante é um homem comum. Fraco. Cego. Traído. E os filisteus o pegam. Não com espadas. Não com armas. Mas com risadas. Arrancam seus olhos. O encadeiam. O levam para a prisão. O forçam a moer o trigo. O herói agora é um escravo. O libertador é prisioneiro. O homem que matou 1000 homens com uma queixada de jumento agora é zombaria pública. E o pior? Ele sabe. Sabe que não foi a espada. Nem a armadilha. Foi ele mesmo. Foi o desejo. Foi a soberba. Foi a ilusão de que podia controlar o amor. Foi a cegueira do coração. Mas algo acontece no fundo da escuridão, os cabelos começam a crescer. Devagar. Silenciosamente. Como esperança. Como arrependimento. Como um sussurro de Deus. E Sansão começa a orar. Não por vingança. Não por glória. Mas por presença. Deus, lembra-te de mim. Restabelece-me minha força, só desta vez.